Beleza. Gente, antes de entrarmos na mensagem, assim, 2 avisos para vocês aí, guardarem mesmo. O primeiro deles é quanto à questão do nosso convênio com o estacionamento. O nosso horário de ficar distribuindo os tickets é até 11h20. Nós vamos ficar sempre lá até 11h20. Que a gente entende, a pessoa chegou 11h30, eu acho que já deu, né? Então, já deu, 11h30. Então, a gente está segurando lá até 11h30, 11h20 ali. Então, a questão é você pegar quando você pegar o cupom lá, nós estamos começando, né, gente? Então, tivemos uns contratempos domingo passado, mas você pegou o ticket lá, estacionou, pegou o ticket, é só chegar aqui que o pessoal lá que está com o colete azul vai lá colocar lá o carimbo, o selo, perdão, no seu cupom lá do estacionamento. Então, esse é o primeiro aviso. O outro, eu quero enfatizar esse aviso. Semana que vem, no culto da noite, nós vamos celebrar 25 anos do Ministério Pastoral do Pastor Vitor à frente da nossa comunidade, junto com a Esther. Então, ele não está aqui, né, gente? Então, vamos falar. Vocês estão, toda vez que eu estou aqui, é porque o pastor Vitor não está aqui. Está lá no retiro, lá com um grupo, são mais de 100 e alguma coisa, quase 200 pessoas lá no retiro de casais da nossa igreja. E então, nós vamos fazer essa celebração, um culto de ação de graça, agradecer a Deus pela vida dele, sabe? Agradecer a Deus porque foi um sonho que essa igreja teve lá atrás, um sonho, quando eles entraram na sucessão pastoral, que Deus mandasse um pastor que ficasse um tempo aqui, e parece que a data era 10 anos, o pedido era 10 anos, irmão Giovanni, para mais, né? O irmão Giovanni fazia parte da comissão, e lá se vão 25 anos, então nós queremos fazer um culto de celebração a Deus, né? Depois de um período de muitos pastores que a nossa comunidade teve, nós vamos passar alguns vídeos, né, Pedro? Aqui de pastores que, meus irmãos, eu tenho, todo mundo tem cartão de visitas, né? Eu estava agora lá em Marília fazendo esse estágio e eu vou me apresentando com o meu cartão de visita. E eu tenho 3 cartões de visita. Eu tenho 3. E eu vou assim, usando um de cada vez. Eu chego, meu nome é Roberto, e apresento o primeiro cartão de visita. Olha, eu sou amigo do Ebenezer. É o meu primeiro cartão de visita. Meus irmãos, o mundo se abre. Nossa, ser amigo do Ebenezer. Nossa, olha, eu trabalho com ele lá na Pidicopa. Não, então vem cá. É o meu primeiro cartão de visita. O segundo cartão de visita que eu tenho, Luiz Otávio. Eu chego, olha, eu trabalho junto com o pastor Luiz Otávio Mazzoni. Nossa, você trabalha com ele? Sou amigo dele. Toda semana eu estou com ele no discipulado. É o meu segundo cartão de visita. O terceiro é o que abre as portas de tudo. Se um dos dois ali não derem jeito, olha, esse abre. Eu digo, olha, eu sou auxiliar do pastor Vitor Manuel Valente. Gente, é do Chuí ao Caburaí. As portas se abrem. As portas se abrem. Então, nós queremos celebrar isso aqui, agradecer a Deus. Então, eu desafio você a travar a sua agenda. Eu sei que a igreja vai ficar cheia, então, se você puder chegar um pouquinho mais cedo e tudo mais, mas nós estarmos aqui agradecendo a Deus nesse culto de ação de graças pela vida do pastor Vitor, da Esther, de toda essa família que Deus nos presenteou, tá bom? Então, esses 2 avisos aí para enfatizar com os irmãos. Vamos lá. Tomé, o patrono da fé de hoje. Irmãos, eu quero hoje falar sobre 2 encontros. Um agora pela manhã e um à noite. O primeiro é o encontro de Tomé com Jesus ressurreto. E o segundo encontro, trabalhar à noite, é o encontro de Pôncio Pilatos com Jesus. E olha, nós já tivemos uma série de estudos nas células sobre encontros de Jesus. Só trabalhamos os encontros de Jesus no Evangelho de João. São 7 encontros que não são narrados em evangelho nenhum. A propósito, nós estamos agora estudando as 7 autoafirmações do Evangelho de João, de Jesus no Evangelho de João. Então, se você perdeu alguma, está tudo lá no nosso site, você baixa, e tem sido assim bacana. Olha, terça-feira passada eu não estive na minha célula, mas eu já soube que foi benção. O Marcelo coordenou lá a reunião. Olha,
toda a ministração, olha o Rominique ministrou o estudo, olha, o poder de Deus derramou lá. E o problema é assim, o problema e a coisa e a bênção, né? O problema é que você fica assim, poxa, eu não estava lá. E a alegria é, nossa, que bom, a coisa anda sem eu estar lá. Então foi muito bom, mas nós estamos nessa série das 7 autoafirmações. E é bem interessante olhar esses detalhes da Bíblia, porque nós aprendemos assim muito mesmo. E esse é um encontro que nos ensina muita coisa. Sabe, de fato, o Tomé ele pode ser o patrono da fé de hoje, da fé que vigora nos nossos dias. Sabe, existe uma fé. Em 2007 foi feita uma pesquisa no Brasil que descobriu que mais de 93% da nossa população tem fé. Tem fé. E, meus irmãos, nós somos um país de fé. Nós temos o Henrique Cristo, tem que ter fé. O Henrique Cristo é brasileiro, gente. Tem seguidor. Bomba no Instagram. Está no Instagram ele também. Não vai seguir não, pelo amor de Deus. Mas está lá. Nós somos um país de fé. Mas que tipo de fé nós temos? Sabe, tem gente que tem fé mesmo que um partido político e um grupo político vai dar jeito no país. Rapaz, eu vi cristãos na última campanha, na Grajaú, Jacarepaguá, no sol e na chuva, com um bandeirão de um partido e de um candidato. Eu vi. Não fala de Jesus na faculdade. Tudo bem. Porque olha e diz, eu não tenho fé que isso vai mudar. Mas tem fé num partido. Tem gente que tem fé no emprego. Tem gente que tem fé na conta bancária. Tem gente que tem fé no cônjuge. Tem gente que tem fé até na igreja. Eu vou lá naquela igreja que Deus vai mudar a minha vida. Então que tipo de fé nós temos? Que tipo de fé você tem? Sabe, nós precisamos olhar para esse texto de João capítulo 20, a partir do verso 24, e meditarmos algumas coisas sobre esse texto, alguns desafios. Tomé, chamado Dídimo, que é gêmeo. Tomé, o gêmeo, o com cópia. Um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos e não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Nossa. É impressionante, não é? Eu não vou crer. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Tudo que ele pediu. Cuidado com o que você está pedindo para Jesus, hein? Cuidado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor, meu Deus, Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque você viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Deus, está aí a tua palavra. Eu quero pedir misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia de mim, da tua igreja. Naquilo que eu falhar, naquilo que eu pecar. Que o teu Santo Espírito fale a tua igreja. No nome de Jesus. Amém e amém. Ô meus irmãos, está aqui um casal muito querido meu. Que me conhecem há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos.
Conhece desde que eu era mulher, criança. Está aqui o Maicon e a Gabriela. Vi agora. Eles são lá de Parque Alegria, onde eu me converti, pedi para que eles fiquem de pé. Ali eu me converti. Gente, vocês não têm ideia do quanto de trabalho que eu dei para eles. Pode bater, que eu dei trabalho. Muito. Mas muito mesmo. Olha, é tão bom tê-los aqui. Olha, comia na casa deles, me sustentaram em oração, discipulado. Gente, primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica era deles e eu me converti. Então, quero muito agradecer a Deus. Olha, foi uma experiência fantástica. Eu não fui para o seminário para aprender Bíblia. Eu aprendi Bíblia no discipulado, andando com outros cristãos, andando com eles. Então, quero agradecer mesmo. Mas, meus irmãos, sabe o que é fé? Já falei aqui. Nós somos um país que o pessoal tem fé. E não tem pouca fé, não. Tem muita fé. Mas antes de falarmos sobre fé, nós temos que falar de três problemas da nossa época, que mexem, que modificam, que balizam, que réguam a nossa fé. 3 coisas muito sérias. 3 coisas da nossa época. Sabe? Você, quando lê 1 Reis, capítulo 17, você crê. Você lê crendo. Você lê crendo que, de fato, corvo alimentou um homem. Você não crê quando você lê aquilo? Quem é que duvida que aquilo aconteceu? Que corvos alimentaram o profeta Elias? Tem alguém aqui que... Nossa, isso é difícil. É difícil crer nesse trem. Tem alguém aqui? Sabe por que você crê nisso? Porque você é bicho urbano. Porque você é bicho urbano. Se você fosse bicho rural, você ia falar assim, não, calma aí. Se fosse até porco, eu iria acreditar. Mas corvo? Tem que saber como que um corvo procede. Que bicho egoísta é um corvo? Não dá nem alimento para os filhotes. Vai dar alimento para profeta? Aí você acredita nesse trem. Mas você não acredita que Deus pode mandar esse seu e-mail sem conexão. Você consegue acreditar nisso? Que você pode mandar um e-mail sem conexão? Hã? Ué? Agora, se você falasse para o Elias, olha, você pode mandar um e-mail sem conexão. Ele que era bicho rural, ele ia falar, eu acredito mesmo. Sabe, nós temos 3 problemas da nossa época. Sabe, o primeiro problema é esse, começa a acontecer lá para a década de 40, 50, um divórcio. Aconteceu um divórcio que mexeu, que arranhou, que trouxe sérios problemas para o nosso exercício de fé, para a nossa prática de poder do Espírito Santo. O quê? O divórcio entre a teologia e a oração. E sabe, meus irmãos, isso é como onda. Isso é como contato das placas tectônicas. Acontece lá, a quilômetros. Mas espere, vai chegar um tsunami. Sabe, isso aconteceu nos nossos seminários. Especialmente na década de 60. Sabe, com medo do movimento carismático, o que acontecia? Muitos cristãos, temente a Deus, históricos, se fecharam para tudo do Espírito Santo e entregaram os seminários. Sabe para quem? Para a turma da teologia liberal. Certo, Pedro Henrique? Eu estou indo bem até aqui? Você me corrija depois. Não? Felipe não está aqui, você é o teólogo de plantão. Começa lá. Começa lá. Sabe, meus irmãos, nós pegamos as grades curriculares do nosso seminário. Aí, Pedro Henrique, você está pesquisando história dos batistas? Estudar isso, as grades curriculares. Desde a fundação do seminário até os dias de hoje, você pegava a grade curricular, estava lá, teologia da oração, ensino de oração, práticas de oração, tópicos especiais de livro em oração. Isso vai sumindo com o passar do tempo.
vai desaparecendo. Tem hoje lá na grade, meu amigo? Está lá no seminário, não tem na grade. Tópicos em oração, prática da oração. Olha, está lá. E isso vai trazer tsunami. Isso vai abalar a nossa fé. Um divórcio entre a teologia e a oração. Foi separado. Virou estudo cético. Ou virou fé de misticismo. Dois extremos. Nós precisamos lutar por uma formação teológica assim, por luz na mente, mas como disse o Stott, mas fogo no coração, coração incendiado, luz iluminada, mente iluminada, é isso que vai mudar o mundo. Nós não podemos divorciar a teologia da oração. Não podemos. Sabe, uma igreja que não é ortodoxa no seu ensino, ela está fadada ao fracasso. Mas uma igreja também que não tem uma vida de oração, de gente que tem joelho marcado, de gente que já rompeu madrugada orando, de gente que é cheia do Espírito Santo, de gente que tem dons do Espírito Santo, também está fadada ao fracasso. Não pode ter um e deixar o outro. O avião vai cair. Não dá. Isso é sério. Sabe, às vezes nós chegamos em algumas comunidades, tem lá um sistema de ensino fantástico, mas nada de oração. Ou então vai para o extremo, é oração, é monte, vê anjo e fala com Miguel e com arcanjo, e nada de ortodoxia. Tem que ter equilíbrio. É por isso que a visão pastoral dessa igreja é investir sim em vigília de oração, em busca pelo Espírito Santo, em enchimento do Espírito Santo, mas investir em ensino, CFM, mentoria, discipulado, pastoreio. Um outro problema, sabe? Isso mexeu demais com a nossa fé, sabe? Uma visão narcisista e utilitarista, porque se a teologia e a oração estão separadas, o que vai surgir? Vai surgir, entendeu? É mais ou menos lá como o Senhor dos Anéis, quando você mistura os ogros lá com aquele outro ser lá, vai sair uma coisa pior. E o que sai nesse meio? Sai um povo cristão narcisista e utilitarista, especialmente em comunidades que são estruturadas por gente de classe média. E o que revela isso? As nossas orações revelam isso. O que nós estamos pedindo a Deus revela o nosso narcisismo e o nosso utilitarismo. Como que tudo que é busca, tudo que é ação de fé nossa, gira em torno do nosso umbigo. Um povo que não consegue mais se ver pecador. Já falamos isso aqui. É gente que consegue olhar para filho, sobrinho, neto, primo, bebê e não consegue ver nessas crianças pecadores. Nós temos uma geração de cristãos maduros que não olham para as suas crianças como pecadores. Se não vê um bebê como pecador, não ora para que ele se converta. Vai virar um narcisista, um utilitarista. Só vai querer coisas. E aí é gente que está, como diz o pastor Ebenezer, é gente que está lá nos Estados Unidos, ilegal, orando para Deus cegar guardas. É uma oração narcisista, utilitarista. É como no clássico Cidade de Deus, quando os caras vão lá tomar as bocas de fumo do cenoura, e eles dizem, olha, vamos para a guerra, e está todo mundo indo para a guerra, daqui a pouco um diz, opa, calma aí, nós temos que orar. E aí, é mesmo? Então faz você aí a reza.
gente não chora mais, não tem mais dor no coração, não tem mais agonia, porque a minha vida está seca, está oca. Sabe? Não tem. Sabe, é gente que não consegue andar 30 quilômetros em busca do Senhor. É gente que está cansada para tudo. É gente que não tem mais sede, que não tem mais gana, que não tem mais paixão. Virou religioso. É uma geração de sepulcro caiado. Só pensa em si. Só busca coisas para si. Só deseja ter realização dos seus sonhos. Como se todo o evangelho girasse em torno dele. É gente que olha para o evangelho. É gente que olha para o evangelho e acha que o evangelho fez uma belíssima aquisição. Eu quero te falar que Jesus não é o cara que pagou o teu almoço, que Jesus não é o cara que te deu uma porta de emprego, que Jesus não é o cara que te curou. Jesus é o teu Salvador, é o meu Salvador. Tem que se prostrar, tem que chorar, tem que pedir enchimento do Espírito Santo de Deus. Isso é sério. É muito sério. Sabe, é uma bênção a tecnologia. Nós celebramos agora os 500 anos da Reforma Protestante. E como a tecnologia, como o Evangelho sempre usou. Sabe, nós andamos 40 anos do Evangelho usando a tecnologia da época, a tradição oral. Sabe, ninguém freou a gente. Pela tradição oral, um ia passando para o outro, ia passando para o outro. Só que quando chega a geração do apóstolo Paulo, quando chega a 1 Tessalonicenses, ele percebe, olha, a tecnologia mudou. Não dá mais para levar o evangelho na tradição oral, porque eu estou falando com ele e ele já não consegue reproduzir para o outro. Ele não tem mais a mesma formação. Então começa a ser feito o quê? Primeira epístola. 1 Tessalonicenses. É o primeiro livro escrito da Bíblia. Sabe, a igreja sempre usou. Celebramos 500 anos da Reforma. Como a tecnologia foi importante. Por quê? Na igreja de Wittenberg, todo mundo fixava teses lá. Aquilo lá era o Facebook da época. Aquilo lá, todo mundo arrotava lá que era sociólogo, que era economista, que era técnico da seleção brasileira. Todo mundo botava lá as suas teses, as suas queixas. E o pessoal passava lá, curtia. Dava um like, curtia, dava um like, curtia, curtia. E aí depois o pessoal chegava, olha, nossa, o teu negócio está bombando, está todo mundo lendo aquele trem lá. Está famoso demais. 2 moleques passaram por lá. Garotos viram aquilo. Quando terminaram de ler, que isso? Isso vai chacoalhar o mundo. O que tinham acabado de inventar? Gutenberg, é isso aí. Começaram a rodar aquilo na imprensa e espalhar. O negócio não chacoalhou o mundo? A gente não comemorou aquele trem semana passada? A tecnologia, só que a tecnologia tem escravizado a gente. Nós não estamos sabendo como lidar com ela. Ela tem consumido o nosso tempo, ela tem espremido as nossas orações, ela tem espremido. Sabe, quando nós não tínhamos todos esses recursos, quando nós não vivíamos todas essas coisas, como que nós orávamos? Como que nós orávamos? Há muito tempo atrás, há uns 11 anos atrás, passei por uma experiência interessante. Sabe, era a época que não tinha WhatsApp, quase ninguém tinha celular. Todo mundo tinha, os que tinham era aquele tijolo da ATL, entendeu? Ah, viu? ATL. Alguém tentando ligar. Lembra daquele trem? E eu lembro uma festividade, um movimento aqui dos adolescentes, e um pai entra desesperado, gritando, desesperado, já chorando. E eu assim, o que foi, meu irmão? Meu filho saiu de casa de manhã para ir para o cursinho. Não chegou. São 4 horas.
Eu já liguei para tudo que é telefone, todas as casas que ele poderia estar. E ele não chegou. Falei, meu irmão, nós só temos uma coisa a fazer. É nos movimentarmos, mas orarmos. Todo mundo ficar de joelhos aqui e orar. Orar. Sabe, hoje, a sua mulher sai. Você pergunta, hoje você está onde? Se ela responde pelo WhatsApp, e se você viu o que ela viu e ficou azulzinho, você está bem. Orar para quê? Quanto pai, e quantas mães que ficavam noites de vigília quando o filho saía para ir para um lugar e só dormiam quando o filho entrava em casa. Hoje, eu mando um WhatsApp, hoje eu mando uma mensagem, se ele respondeu, tá bem. Por quê? Porque eu tenho controle de tudo. Eu controlo tudo. A tecnologia está nos enganando. Nós estamos orando muito pouco. É vergonhoso o nosso compromisso de oração. Sabe, meus irmãos, nós precisamos olhar para como é bom, como é maravilhoso. Eu não me imagino ser um pastor numa outra época, porque eu sou um pastor muito fraquinho, gente. Sabe, eu reconheço isso, mas na minha turma eu sou o cauda. Todo mundo está em Sorbonne, todo mundo está na Alemanha, todo mundo está em Princeton. Eu agradeço a Deus todo dia aqui por essa comunidade que eu digo, é uma comunidade misericordiosa. E quando eu pego a tecnologia, quando eu uso a tecnologia, eu agradeço a Deus, mas eu não posso me tornar escravo dela. Eu sou o Senhor da tecnologia, não ela da minha vida. É gente que não consegue mais ficar um dia, meio dia sem entrar no Instagram, sem entrar em Facebook. Para de viver de mensagem e começa a amar tua mulher, o teu filho. Vamos sair dessa vida de avatar. Nós precisamos. A tecnologia tem que ser usada para uma revolução do Evangelho, não para nos escravizar. Então, o que é fé? Fé não é credulidade. Fé não é fé não é uma pessoa crédula. Não é essa a fé bíblica. Uma pessoa crédula. Não, fé é uma pessoa que crê. Não. O crédulo é aquele que acredita, é o bobo, é o inocente, é o que não raciocina. Não é isso fé, não. Não é isso a fé cristã, não. Eu sei em quem tenho crido. Eu passo por todas essas coisas e sofro por tudo, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. 2 Timóteo 1, verso 12. Ele sabe, não é alguém que crê, não é alguém que pegou uma promessa, não. É alguém que sabe no que crê, é alguém que sabe, é alguém que passou por uma experiência. A pessoa de fé cristã é uma pessoa que não só está preparada para viver, mas ela está preparada para morrer. Falei para você, estava conversando com um amigo pastor aqui no Rio de Janeiro, Guilherme, lá da igreja do Recreio. E ele falando que conversou com o pastor Elias Dantas, que é um homem assim, eu acho que é o brasileiro hoje que mais conhece a igreja mundial. Não a do poder de Deus, mas a igreja espalhada pelo mundo. E falando com ele assim, pastor, qual é uma juventude, sabe, uma juventude que eu possa ter como referência? Eu sou pastor de adolescente e eu queria, assim, qual lugar do mundo? E foi falando Estados Unidos, Europa, e foi falando aqui na América Latina. O pastor Elias Dantas falou assim, você quer uma juventude para ter como referência? Tem a juventude do Oriente Médio, do Egito, do norte da África.
Costa do Marfim. Teve uma conferência em junho com 70 mil jovens cristãos na Costa do Marfim. Não tem banco para eles sentarem. O culto é a céu aberto. O culto começa 8 horas da manhã e vai terminar 9 da noite. Debaixo de sol, não tem água, não tem banheiro. Não tem água, não tem banheiro, não tem lona. Mas você olha os vídeos, em momento nenhum eles param de exaltar o nome do Senhor. E não para por aí não. Quando eles saem sem transporte, voltam a pé, às vezes 70 quilômetros para casa. Muitos são assassinados por islâmico. Mas no outro dia, mesmo com a notícia que foram mortos centenas, que foram mortos dezenas, eles continuam indo para a conferência. Porque o lema deles é: se Cristo não é motivo para eu morrer, eu não tenho motivo para viver. Se Cristo não é motivo para eu morrer, eu não tenho motivo para viver. Para viver. Hoje, no Egito, quando se batiza, não pergunta mais se você vai estar disposto a servir a Cristo. Eles perguntam: você está disposto a morrer por Cristo? Sim, batiza. Sabe, fé não é otimismo, não é pensamento positivo. Sabe, não é pensar, não é dar 3 pulinhos, não é agora vai, não é abrir o Salmo 91, sabe, não é decorar isso, aquilo. Sabe, não é isso, não é pensamento positivo, sabe, não é crença. Esse pensamento positivo, isso que impõe para a gente é fiando a nossa fé em homens, em sistemas, em coisas que no final todas vão ruir, vão cair, porque estão estruturadas em mentes humanas, em coisas humanas. A palavra do Senhor lá em Jeremias diz: assim diz o Senhor. Um texto que a gente usa e usa erradamente, constantemente. Jeremias 17, verso 5. Constantemente. Porque diz o texto: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens e faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. E a gente pega esse verso para falar: maldito é o homem que confia no outro homem. Viu? Você confiou? Viu? É nisso que deu. Olha aí, maldito é o homem. Se você não está preparado para confiar em pessoas, eu digo para você: não case, não tenha filho, não tenha parente, vire um ermita. O texto não diz que eu não tenho que confiar nas pessoas. O texto diz: maldito é o homem que confia em outro homem, em coisas humanas, para a sua salvação. Sabe, a confissão otimista, ela leva a gente a confiar na igreja, no voto, no líder, em nós mesmos. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Fé não é isso. Fé não é isso. Fé é o seguinte. Hebreus, capítulo 11, verso 39. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Hebreus 11, 39. Fé. Fé é você saber que aquele que prometeu aqui ou nessa ou na outra vida, ele vai cumprir. E aquilo que ele falou vai acontecer. Então, fé não é e nunca vai ser um caminho de misticismo. A fé cristã é mística.
é mística, porque acontecem coisas que a gente não consegue explicar. Eu não consigo explicar o que é uma pessoa ser despertada 3 horas da manhã para orar por uma determinada pessoa, e essa pessoa está a quilômetros de distância, e depois dá um testemunho: olha, em tal momento o meu carro capotou, mas eu vi a mão do Senhor. E o outro pergunta: que horas foi? Foi tal hora. Nossa, eu acordei para orar por você. Eu acordei e comecei a orar por você. Como você explica isso? É místico, mas não é misticismo. Não é sentir calafrio. Sabe o que é sentir calafrio? Põe o dedo na tomada, vai sentir calafrio. E vai sentir muitas outras coisas. Mas a fé não é isso. A fé é uma crença. Eu sei o que está acontecendo. Eu vejo a sarça, eu não sei explicar, mas eu me prostro e acredito no que ela está falando. Fé é isso. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu não preciso ver, eu não preciso tocar, eu não preciso, porque felizes aqueles que não viram, mas creram. Fé é isso. Sabe, então a gente precisa olhar para a vida desse cara, para a vida do Tomé. Sabe, a dúvida como padrão. A dúvida é o padrão da vida de Tomé. A dúvida é o padrão da vida dele. A dúvida, o questionamento, a ponderação. É um camarada que andava com um ponto de interrogação na testa, no coração, no braço, está tatuado. O pessoal chega e fala com ele. Olha, o que as pessoas dizem para ele? As pessoas chegam e dizem: Tomé, Tomé, Tomé. Os outros discípulos dizem: vimos o Senhor. Nós vimos o Senhor ressuscitou, Tomé. O Senhor está vivo. Pô, mas foi mulher que viu. Foi mulher que viu. Pô, como eu vou acreditar em mulher? Vê tudo. Consegue gravar a roupa que a outra estava. Será que viu mesmo? Não, mas Pedro viu também. Cara, Pedro é um analfabeto. Ele não sabe nem distinguir a mão direita da mão esquerda. Sabe, esse é o Tomé. É o camarada da dúvida. Sabe, que não consegue acreditar, que não consegue olhar. Quando você lê Atos 2:42, diz que todos os dias eles se reuniam no templo e nas casas e meditavam dia e noite na doutrina dos apóstolos. A nossa fé veio de testemunhas oculares. A Bíblia diz que os apóstolos viram. Eu creio. A Bíblia diz que ele ressuscitou e subiu. Eu creio. Sabe, eu não posso titubear nisso. Porque se você titubear nisso, Adão vai ser um mito para você. E se Adão é um mito para você, eu quero te falar que tem um problema seríssimo. Romanos capítulo 5, que diz que assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, esse Adão, a salvação também vem por um só homem, esse Jesus. Então, se Adão é um mito, eu quero te falar que pecado não existe. Agora, se Adão é um mito, se Adão é real, e eu creio, porque assim a Bíblia diz, então existe pecado, existe depravação e existe a necessidade de redenção. Ele é essa pessoa. Mas não só isso. O Tomé é o cético. Sabe, é o cético. Olha o que diz o verso 25. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estão os pregos, se eu não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Eu
não crerei. O verso 29 diz: disse-lhe Tomé, Senhor meu Deus. Então Jesus disse, porque você viu, você creu. É por isso. Sabe o que é o movimento ceticismo? O que é o movimento dos céticos? É um movimento que mais perturbou a reforma protestante. Sabe, hoje à noite nós vamos falar, esse movimento é um movimento, é uma filosofia tão impregnada, que entra tão na gente, que a gente nem percebe. No encontro de Jesus com Pilatos, Pilatos chega para Jesus e pergunta, você é o rei dos judeus? Jesus diz, o meu reino não é desse mundo, e aqueles que pertencem ao meu reino creem na verdade. O que Pilatos diz para Jesus? O que Pilatos diz para Jesus? O que é a verdade? O que é a verdade? Sabe o que é a verdade? Isso era o movimento cético, dos filósofos céticos, que impregnaram o coração de Pilatos. Ele está diante da verdade, mas ele diz, não existe verdade absoluta. O Tomé é cético. Ele diz, não pode ser se eu não provar, se eu não experimentar, se eu não tocar, eu não vou crer. Eu não vou crer. O cético, ele condiciona. O cético, ele condiciona. O cético, ele condiciona a ação do Espírito Santo. E é por isso que muitos cristãos estão secos. É por isso que muitas igrejas estão acabando. Porque não creem mais no poder do Senhor. E o povo chega e diz, Deus está fazendo algo maravilhoso. A igreja no Irã, a igreja no Iraque está crescendo a 2 dígitos por ano. É poder de Deus. E nós não cremos. E porque nós não cremos, nós olhamos para esse caos que está na nossa cidade e falamos, olha, Deus pode fazer algo grandioso. Deus quer fazer algo grandioso no Rio de Janeiro. Deus quer mudar a história da Zona Sul. Deus quer converter esse povo. Ah, eu só acredito vendo. Vou esperar. Mas, nossa, estou aqui há anos. Nunca vi. O pessoal é incrédulo demais. Incrédulos somos nós que erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Não cremos no poder de Deus, no que Ele pode fazer. Por que isso? O cético faz da sua verdade, das suas convicções, a régua para tudo. Põe Deus numa caixa. É assim que Deus deve agir. O cético é como Balaão. Deus está falando para ele. A mula tem que falar com Balaão para ele acreditar. E tem gente que está se comportando como ele. Eu quero te falar que Deus pode botar uma mula aí no teu caminho, hein, para você começar a acreditar. Um anjo com uma espada de fogo. Você acredita em anjo? Ou não? É bem interessante olharmos para Tomé e percebermos o Tomé, o ausente. Sabe, o verso 24 diz que Tomé estava com os discípulos, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Nos versos anteriores diz que todos os discípulos estavam presos, trancados numa casa. Sabe quem não estava lá? Tomé. Jesus entra, se põe no meio deles. Mas Tomé não está lá. Tomé é o ausente da igreja. Deus está operando coisas grandiosas e ele não consegue perceber. Ele não está. Ele não percebe o mover. Deus está fazendo algo. Deus está mudando a história. E ele não consegue. Ele não está. Ele é ausente. Uma semana depois ele vai encontrar com o pessoal. O pessoal diz, cara, você não sabe o que aconteceu. Jesus apareceu. Jesus ressuscitou. As mulheres viram. Pedro falou com ele. Olha, coisas extraordinárias estão acontecendo. Ele está fora. Não fique alheio ao que Deus está fazendo na sua comunidade. Não fique alheio.
Deus está nos chamando para algo muito grande nessa cidade. Deus vai mudar a história dessa cidade e Deus te chama para isso. Se abra para isso, não fique de fora, não fique como um ouvinte, porque quando o avivamento passar, eu quero experimentar. Deseje. Tomé o sem paz. O texto da grande comissão, a grande comissão está em todos os evangelhos. Já desafiei aqui algumas pessoas a encontrarem a grande comissão nos 4 evangelhos, porque nós conhecemos a grande comissão de Mateus 28, que está até aqui, está aqui, ó, escrito aqui, grudado aqui no hall da igreja. Mateus 28, a partir do verso 18. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito, e ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas a grande comissão está também no Evangelho de João. Está aqui, no mesmo capítulo, verso 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, por medo, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou as mãos aos discípulos. E os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Novamente ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E soprou sobre eles o Espírito e disse: recebam o Espírito Santo, com letra maiúscula. Sabe, o Tomé não recebeu essa paz. Ele não estava lá quando Jesus distribuiu a paz. Deus fez algo e ele estava de fora. Jesus entra, se põe no meio deles, eles estão com medo, eles estão apavorados. O texto diz que eles estavam com medo do que estava do lado de fora. Talvez você esteja com medo de muitas coisas que estão do lado de fora dessas portas, mas eu quero te falar que se a paz do Senhor te tomar, se a paz do Senhor vier sobre você, se o shalom de Deus estiver sobre nós, nada temeremos. Tudo cairá diante dos nossos olhos. Nós vamos marchar, mar vai se abrir, muro vai cair. O que nós precisamos não é de condições favoráveis, nós precisamos é do shalom do Senhor, é da paz do Senhor. E Tomé perdeu isso, ele perdeu a paz, ele não estava lá quando Deus disse: paz seja com vocês. Sabe, nós temos médicos aqui, pessoas da área da saúde. Qual é o remédio contra medo? Você vai fazer um remédio contra medo numa farmácia de manipulação, chega lá e diz: olha, eu estou aqui com a receita, eu quero um remédio contra medo de cachorro. Aí ele pega lá as drogas, ó, que raça que é? Qual é a raça? Ah, para essa raça aqui e tudo mais, ó, tá com medo do choquito? Choquito é uma benção, era da minha última célula, lá, um cachorro crente, gente. Na hora da célula lá, ele participava dos estudos. Rapaz, olhava direitinho, um cachorro vegano come alface, o choquito, uma benção. Então ele não põe medo em ninguém, não. Eu digo: não, é outra raça. Ah, contra essa raça aqui tem um remédio, ó. Não existe remédio contra medo. Não existe. Sabe qual é o remédio contra medo? Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Eles estavam acovardados, eles estavam amedrontados, mas quando Jesus de Nazaré se põe no nosso meio, nós vamos. E as pessoas dizem: vocês não vão conseguir, não tem como uma igreja romper na Zona Sul, isso aqui é problema. Nós vamos porque a paz foi derramada sobre nós. Nós vamos. Tomé perdeu isso. Sabe, Tomé é uma pessoa sem a pneuma. Na sistemática cristã, a doutrina que estuda o Espírito Santo é a pneumatologia. Estou certo? Você é o cara.
é a pneumatologia. É a doutrina que estuda o Espírito Santo. Sabe o que é pneuma? É power, é poder, é o Espírito. É o que rompe, é o que traz intrepidez, é o que muda, é o que converte o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é religião, não é pastor, é pneuma. Jesus se põe no meio deles e diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, e sopra sobre eles o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós somos como nosso pai Adão. Barro, tá lá, tem dedo, tem cabelo, alguns, tem cabelo, tem tudo, mas está morto, é terra. E diz a palavra do Senhor que o Ruá foi lá e soprou nas narinas do nosso pai Adão, e o que era barro viveu, o que era barro teve vida. Jesus se põe no meio deles e sopra de novo, como ele fez no Éden, e tudo aquilo que era barro, tudo aquilo que era frágil, tudo aquilo que era sensível, aqueles homens se transformaram num exército que chacoalhou o mundo. Tomé perdeu isso. O Espírito veio, se manifestou, e você está cansado, com vergonha, com medo de encarar a célula, de encarar a liderança. Eu quero te falar que se o pneuma soprar sobre você, você vai ter tudo aquilo que te é necessário. Jesus sopra sobre ele. O Tomé não tinha. Fica cético. Vou crer como? A fé é um dom. A fé é um dom. Se é um dom, não é natural meu. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10 é dom. Eu só vou ter se Deus me der. Eu só vou ter se o Espírito for derramado. Sabe, quando nós olhamos para aquele encontro de Jesus depois do Monte da Transfiguração, sabe, Jesus está lá no Monte da Transfiguração, e aí, Marcos capítulo 9, Jesus cura. Jesus desce do Monte da Transfiguração e um pai vem desesperado e começa a chorar: Senhor, ajuda, os teus discípulos não conseguiram. E ele diz: ó, geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar vocês? E pergunta para o homem, Marcos capítulo 9. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, Senhor. Muitas vezes o Espírito o lança no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Jesus diz o quê? Se podes fazer, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. E para mim, a parte mais linda desse texto, imediatamente o pai do menino exclamou: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Senhor, eu creio, mas a minha fé está fraquinha. Senhor, eu creio, mas está muito pequeno. Meus irmãos, eu vou falar para vocês, eu creio, mas às vezes dá um frio, dá temor. A noite passada foi assim: Deus, como é que vai ser? Como a gente vai romper? Deus, nós não temos como fazer. Mas o que a gente tem pedido toda quarta-feira, lá na célula pastoral: Senhor, aumenta a nossa fé, que quando todos não acreditarem, que possamos crer. Sabe, reconheça diante do Senhor que a tua fé está pouca. Fala: Senhor, aumenta. Eu creio, Senhor. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Aumenta. É pneuma. Por último, para concluir, se essa fé tomar você, você vai se movimentar. A fé, ela nos movimenta. A fé, aqueles que são tomados pela fé cristã, que recebem esse dom, que recebem o Espírito, eles são pessoas que se movimentam.
É como em Marcos 2, aqueles 4 amigos, eles ouvem dizer que Jesus está numa casa, e eles têm um amigo que está paralítico. E o que eles fazem? Eles pegam uma maca, põem um amigo. Quando eles chegam lá na casa, na igreja, estava abarrotado. E o que eles fazem? Eles abrem o telhado, eles descem aquele homem. Você já olhou um telhado normal da nossa época cartesiana? Você imagine um telhado no Oriente Médio daquela época. Qualquer coisa poderia desabar a casa. Eles não foram imprudentes, mas eles acreditaram. Vamos tirar telha por telha, com cuidado, mas nós vamos. E você imagina a multidão na casa, todo mundo ali, todo mundo espremendo Jesus, e daqui a pouco se tira uma telha, e daqui a pouco se tira uma outra, e daqui a pouco se tira uma palha, e daqui a pouco se faz um buraco, daqui a pouco uma luz entra, todo mundo começa a olhar para o alto. Nossa, o que é isso? Deus do céu, vai cair, sai daí. Nossa, louco, Jesus dá uma bronca, manda logo um raio. João, você não é o pé de raio? Manda um raio lá. E eles começam a abrir, e Jesus fica quieto, e eles começam a abrir, e eles vão abrindo, e daqui a pouco eles puxam o homem que ficou lá embaixo. Agora são 5 pessoas, num telhado pode cair a qualquer momento. Quem é tomado pela fé é gente que sabe que tem risco, mas crê naquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Quem tem fé não está isento de dúvidas, mas mesmo com dúvidas crê. Eles descem o homem. Jesus olha para aquilo e diz: filhos, a fé de vocês te salvou. No último e mais importante dia da festa dos judeus, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha e beba. Amém. Venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. A fé movimenta a gente. Nós vamos andando e água viva vai saindo, e coisas vão acontecendo, e o poder vai sendo manifesto, e milagre vai acontecendo, e gente vai sendo transformada, e casamento é restaurado, e filho volta a honrar o pai, e gente passa a ser discipulada, e gente diz: eu quero ser discipulado, eu quero cuidar. É a fé que flui. Digo a verdade. Ali está errado, é capítulo 14. Digo a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Quem crê em mim fará obras maiores. E por último, Marcos 16, verso 15 até o 20. É a grande comissão em Marcos. A palavra do Senhor diz: vão por todo mundo. Vão por todo mundo e façam discípulos. E eis que estarei com vocês, e esses sinais acompanharão vocês. Vocês pegarão em serpentes. Vocês pisarão, né? Vocês curarão. Vocês transformarão pessoas. Vocês transformarão lugares. E os sinais vão correr atrás de vocês. Nós não vamos atrás dos sinais, porque a nossa fé não é por isso, mas por termos a fé em Cristo, dada por Ele, vinda pelo Santo Espírito de Deus, os sinais nos acompanham.
Tomé teve esse encontro com Cristo. E ele disse: eu creio. Jesus diz: feliz aqueles que não viram o que você viu e creram. Eu quero orar por você. Sabe, meus irmãos, eu quero orar. Talvez a sua fé esteja como a daquele pai. Talvez você esteja cético. Talvez lá na faculdade você estuda tanta coisa, ouve tanta coisa, e teu coração começou a apagar. Talvez você olhe o caos que está ao seu redor e diga: não tem como isso mudar? Não tem como essa situação ser revertida? Um cristão sem fé é igual a um barco à deriva. Ele fica perdido. Ele fica perdido. Talvez você esteja condicionando: eu vou acreditar se for assim, se for assado. Se você se encontra assim, eu quero orar por você. Orar para que Deus aumente a tua fé. Orar para que Deus faça arder o seu coração. Talvez você olhe e diga: eu não tenho como crer, eu não tenho fé suficiente. Se você deseja isso, eu quero orar por você. Fique de pé. Você diga: eu estou ficando cético, eu percebo. Eu leio a palavra, não queima mais o meu coração. Eu ouço um louvor, eu vejo um testemunho, eu digo: não pode ser bem assim. Não pode ser bem assim. Eu quero te falar que isso já aconteceu comigo, meus irmãos. Mas Deus é um Deus que pega a brasa quase apagada e põe no meio do braseiro de novo. E eu creio que Deus pode pegar essa brasinha aí que é você e lançar de novo no meio do braseiro, da chama, e incendiar, e você ser uma pessoa que vai incendiar a sua casa, a sua vida, o seu prédio, o seu apartamento. Você vai ser uma chama ambulante. Deus, está aqui um povo que tem buscado o Senhor. Ó Deus, que tem afirmado: olha Deus, não consigo mais crer. Ó Deus, está aqui, ó Deus, gente que tem dito como esse pai: Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Ó Deus, tem gente aqui, ó Deus, que está condicionando: não, se for assim é de Deus, se não for, não é. Ó Deus, lance esse ceticismo por terra. Ó Deus, faça arder de novo o coração, faça queimar de novo, chama. Ó Deus, traga a chama do primeiro e do único amor. Nós não devemos ter um segundo amor, é um único, é o primeiro e único, que faz arder, que nos põe em movimento, que nos leva a romper. Ó Deus, que nos põe de joelhos. Ó Deus, que nos põe a adorar, a buscar o Senhor, a ter mais do Senhor e a desejar mais o Senhor. Deus, faça isso com meu irmão e minha irmã. Deus, eles estão humildemente diante do Senhor. Deus, que essa seja uma semana, ó Deus, de crescimento na fé. Ó Deus, derramar do Espírito Santo, de enchimento do Espírito Santo. Ó Deus, de plenitude do Espírito Santo. E o teu filho, ó Pai, caminhe, sendo, ó Deus, um agente transformadora desse mundo. No nome de Jesus. Amém e amém. Vá na graça e na paz do Senhor.